Sexta questão. Um painel fotovoltaico é um dispositivo que converte diretamente a radiação solar em eletricidade. O gráfico da figura abaixo representa a curva característica de um painel para determinada irradiação solar. Sobre o painel fotovoltaico, é correto afirmar. Então vamos lá. Alternativa A. Quanto maior a tensão elétrica nos terminais do painel fotovoltaico, maior é a potência elétrica produzida. Então, aqui no eixo X a gente tem a tensão elétrica, aumentando aqui da esquerda para a direita, e a gente tem a potência elétrica, aumentando de baixo para cima no nosso eixo Y. E a alternativa A fala o seguinte: quanto maior é a tensão, ou seja, quanto mais para a direita está indo aqui, maior é a potência elétrica produzida. Vamos ver se isso é verdade. Então aqui eu tenho a potência no 00, outra 00. Aqui aumenta um pouco a tensão, aumenta um pouco a potência. Aumenta um pouco a tensão, aumenta a potência. E isso vai se repetindo até chegar num determinado ponto, que a gente tem um pico. Só que depois, daqui pra cá, aumenta a tensão, abaixa a potência. Aumenta a tensão e abaixa a potência. Então essa alternativa aqui é falsa. Alternativa B. A potência elétrica produzida no ponto CA está aqui, é o dobro da potência produzida no ponto CC. Bom, vamos lá. A potência elétrica é o eixo Y. No ponto CA, o Y vale 0. Então, no CA, o Y é igual a 0. E no ponto CC, a potência também está aqui, no 0. Então, não é o dobro, elas são iguais. Essa alternativa também está errada. Alternativa C. No ponto CC, o painel fotovoltaico comporta-se como um curto-circuito, ou seja, possui tensão elétrica nula. Então, ele quer saber no ponto CC, de novo nesse daqui. O ponto CC está bem na origem, a tensão dele é 0 e a potência é 0. E ele fala aqui que possui tensão elétrica nula, isso é verdade. Então, essa alternativa está correta. E a alternativa D. Vamos só confirmar se realmente é C, né? Se não tem nenhuma outra errada. Se a gente achar outra errada, a gente compara, ver se a C não está certa. Alternativa D. A maior potência é obtida quando a tensão é igual à do ponto CA. Então, ele fala que a maior potência é no ponto CA. Só que a potência aqui no CA a gente viu que é 0, certo? Até porque a maior potência está aqui nesse ponto M, que não é no ponto CA, é no ponto anterior. Então aqui está falso também. E a alternativa E, a maior potência obtida quando a tensão elétrica é a média aritmética entre as tensões no ponto CA e CC. Então a média entre o CA e o CC vai dar um ponto mais ou menos por aqui, certo? Na média aqui entre os dois. Se eu subir esse ponto, ele vai dar por aqui, mais ou menos. E a gente viu que a maior potência está nesse ponto M. Então, essa alternativa é falsa também. A que vocês deveriam assinalar é a alternativa C. Sétima questão. O gráfico abaixo representa o consumo de eletricidade durante um dia, segundo os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Considere as afirmativas. 1. O maior consumo de eletricidade ocorre por volta das 18 horas. Vamos ver se isso é verdade. Então, aqui a gente tem nesse gráfico o consumo de eletricidade e aqui nesse eixo as horas do dia, certo? Então, ele fala aqui na alternativa 1 que o maior consumo ocorre por volta das 18 horas. A gente percebe que é verdade, às 18 horas aqui tem um pico na utilização da eletricidade. Essa alternativa está correta, vou colocar um V de verdadeiro aqui. 2. O menor consumo de eletricidade ocorre por volta da meia-noite. Vamos ver. Meia-noite está aqui. Será que ela realmente é o menor? Vou traçar uma reta aqui para ver. Sendo uma reta aqui do ponto que está meia-noite, a gente percebe que tem toda uma parte que fica para baixo, que o consumo é menor. Certo? Então, a gente vê que essa alternativa aqui é falsa. O consumo menor ocorre mais ou menos aqui 6 horas da manhã. 3. O consumo de eletricidade entre as 6 horas e a meio-dia é superior ao consumo entre 18 horas e 24 horas. Então, vamos lá. Entre 6 horas e meio-dia, a gente tem essa curva aqui, certo? E entre 18 horas e 24 horas, a gente tem essa curva aqui.
dá pra ver claramente que aqui o consumo é bem maior do que aqui. Então, essa alternativa também é falsa. Alternativa 4. Da meio-dia às 21, o consumo de eletricidade é crescente. Então, da meio-dia, certo? Até 21 horas. 21 horas vai dar mais ou menos na metade aqui de 18 e 24, certo? Então, ele quer saber se a eletricidade, o consumo de eletricidade foi crescente nesse período. Bom, até aqui foi. Chegou aqui, caiu. Então, não foi sempre crescente. Isso daqui é falso. Alternativa 5. Às 6 horas da manhã, o consumo de eletricidade é nulo. É nulo aqui? Não, não é nulo. Nulo seria se estivesse, sei lá, aqui, ó. Então, essa daqui é falsa também. Então, assinale a alternativa que contém as afirmativas verdadeiras. A única verdadeira é a alternativa 1. Então, o que a gente deveria ter assinado é a alternativa A. 8ª questão. Nas feiras de artesanato de Belém do Pará, é comum no período natalino a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli. Um artesão paraense resolveu incrementar sua produção, investindo R$300 na compra de matéria-prima para confeccioná-las ao preço de custo de R$10 a unidade, com a intenção de vender cada árvore ao preço de R$25. Quantas deverá vender para obter lucro? Então vamos lá. Vamos ver quanto que ele gasta primeiro. O custo. Primeiro ele tem um custo fixo de R$300. Certo? E aí ele tem um custo variável de R$10 por unidade. Ou seja, a gente pode escrever a função de custo dele em função das árvores que ele vai comprar, raiz, sei lá o que estava pedindo, como se fosse 300 mais 10x, ou seja, os 300 que ele investiu mais R$10 que ele gasta com cada uma. E a gente pode escrever a receita das vendas dele como 25x. Receita em função das árvores é 25x. E agora o lucro. O lucro vai ser a receita menos o custo, certo? O que ele ganha menos o que ele gasta. Então, isso daqui vai ser R de x menos C de x. Então, a gente pode escrever o lucro em função de x como se fosse 25x, certo? Que é o R de x, menos a C de x, que é 300 mais 10x. Então, o lucro de x fica 25x menos 300, menos vezes mais aqui, menos 10x. O lucro, 25x menos 10x, é 15x menos 300. E essa daqui é a nossa função de lucro. Então, continuando. Para ele obter lucro, L de x tem que ser maior do que zero. Para ele ter lucro. Se for igual a zero, ele tá naquelas, não ganhou nem perdeu. Então, o lucro é maior que zero. Então, a gente escreve 15x menos 300, que é o lucro dele, maior do que zero, para saber quantas arvorezinhas ele precisa vender para ter lucro. Então, a gente vai ter que 15x é maior que 300, certo? Passei o 300 somando. X é maior que 300 sobre 15. E daqui a gente tira que x é maior que 20.
Então ele precisa vender mais que 20 árvores. Ele vender 20 árvores, ele tá nem no lucro, nem no prejuízo. Então, para ele vender mais de 20 árvores, ele precisa vender pelo menos 21, que é a alternativa D. Nona questão. O faturamento de uma empresa de ônibus em cada viagem é dado pela equação y igual a 1.600 menos 20x menos x ao quadrado, onde y é o faturamento por viagem e x é a quantidade de assentos vagos no ônibus. Calcule a quantidade de assentos vagos para que o faturamento seja igual a R$800. Então, ele nos dá a função que é y igual a 1.600 menos 20x menos x ao quadrado, onde y é o faturamento e x é a quantidade de assentos vagos. E aí ele pede para a gente calcular quantos assentos vão ter quando o faturamento for de R$800. Então, a gente só substitui esse 800 no y. Então, a gente vai ficar com 800 é igual a 1.600 menos 20x menos x ao quadrado. Passando esse 800 para o outro lado, subtraindo, eu fico com 0 é igual a 800 menos 20x menos x ao quadrado. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Eu vou só rearranjá-la para ficar do jeito que nós estamos mais habituados. Então, fica menos x ao quadrado menos 20x mais 800 igual a 0. Resolvendo isso daqui por Bhaskara, a gente vai encontrar os valores de x, ou seja, o número de assentos vagos. Calculando o delta dessa equação, é menos b ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c, que é 800. Então, o nosso delta fica 400, menos, com menos daqui fica mais, 3.200. E daqui a gente tira que nosso delta é 3.600. Beleza? Agora, resolvendo o x. O x ele é igual a menos o b, então é menos 20, mais ou menos raiz de delta, nosso delta é 3.600, dividido por 2 vezes o a, nosso a é menos 1. Então, isso daqui vai ficar x é igual a 20, mais ou menos 60, dividido por menos 2. E a gente tira x1 e o x2. x1 vai ser 20 mais 60, 80, dividido por menos 2, menos 40. x2 vai ser 20 menos 60, menos 40. Menos 40 dividido por menos 2 dá 20. Então, nós temos essas duas opções. Só que não tem como o assento de banco ser negativo. Então, a gente desconsidera essa e pega só essa daqui. E a gente vai ter que, quando o faturamento for de R$800, vão ter 20 assentos vagos, que é a alternativa B. 10ª questão. Um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. Plano A, assinatura mensal de R$8 mais 3 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. E plano B, assinatura mensal de R$10 mais 2 centavos por minuto de conexão. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Ou seja, o valor do plano B tem que ser menor do que o do plano A, certo? Porque ele vai ser mais econômico. Então, vamos escrever as equações de cada plano. Do plano A, a gente paga um valor Y de acordo com o seguinte: 3 centavos por minuto de conexão, mais assinatura de R$8.
E no plano B, a gente paga um valor y de acordo com o seguinte: 2 centavos por minuto de conexão, mais R$10 de assinatura. Então, se o B tem que ser menor do que o A, a gente pega aqui o que a gente está pagando, né, que é essa parte, e escreve como uma sendo menor do que a outra. Então, a gente faz a do plano B, 0,02x mais 10, menor do que 0,03x mais 8, certo? Então, eu vou passar esse 8 para lá subtraindo e esse 0,02x para lá subtraindo. Eu vou ficar com 2 é menor que 0,01x. E agora eu passo esse 0,01 para lá dividindo. E eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 sobre 0,01. Isso daqui é a mesma coisa que 2 dividido por 1 sobre 100, certo? 0,01 é 1 dividido por 100. Se você divide 1 por 100, passa uma vírgula para cá, passa outra vírgula para cá, fica 0,01. Divisão de fração multiplica em cruz, então eu fico com 200 sobre 1. Então eu vou ter que 200 é menor que x, que vai dar a alternativa C. Última questão. Um determinado objeto a 40 graus Celsius, após ser colocado na geladeira, é resfriado conforme o gráfico abaixo, que relaciona sua temperatura instantânea com o tempo. A qual temperatura o corpo estará após 12 minutos? Então, a gente tem aqui o gráfico com o tempo no eixo X, a temperatura no eixo Y. Inicialmente ele está aqui a 40 graus. Opa, peguei por errado. Está aqui a 40 graus. E depois de 30 minutos ele chega aqui em 0 graus. E ele quer saber a temperatura após 12 minutos. Se o 12 estivesse bem definido aqui, era só a gente olhar no gráfico, né? Mais ou menos onde ele estava. Mas não tá, então a gente vai ter que escrever a lei de associação dessa função a partir do gráfico. Esse gráfico, ele tem 2 pontos bem definidos, que é exatamente esse daqui, né? Onde o y é 40 e o x é 0, e esse outro, onde o x é 30 e o y é 0. Então, fazendo uma tabelinha aqui, a gente tem que, quando o x é 0, o y é 40, e quando o x é 30, o y é 0, certo? Então, a gente tem também a fórmula geral de funções do primeiro grau. A gente sabe que é uma função do primeiro grau porque é uma reta. E a forma geral é ax mais b, certo? O b a gente tira direto aqui, que ele é 40. Por quê? Quando a é 0, esse fator aqui some. E eu tenho que o y é igual ao b. Então, a gente já tem aqui que o b é igual a 40. Agora, para saber o a gente escreve a outra lei de associação. Então, a gente escreve que f em função de 30 é a vezes 30 mais o b, que é 40. Mas esse f em função de 30 aqui é o y. O y a gente sabe que vai ser 0. Então, 0 é igual a 30 vezes a mais 40. Passando 40 subtraindo, eu fico com menos 40 igual a 30a. Passando 30 dividindo, eu fico com menos 40 sobre 30 é igual a a. Esse daqui é igual a menos 4 sobre 3, certo? Cortando esses zeros aqui. Então, como que ficou nossa função? Nossa função ficou... eu vou escrever em termos de T. A temperatura... Opa, o que eu fiz? A temperatura em função do tempo, ela vai ser dada por o A, certo? Menos 4 sobre 3, vezes o tempo, mais o nosso B, que é 40. E agora a gente vê quanto que essa temperatura vale quando o tempo for 12. Então, a gente faz a temperatura em
função de 12 minutos, vai ser menos 4 terços vezes 12, mais 40. Então, a temperatura em função de 12 é igual, eu posso simplificar isso daqui, esse 3 por 3 fica 1, esse 12 por 3 fica 4, menos 4 vezes 4, menos 16, mais 40. E daqui eu tiro que a temperatura em função de 12 é 24 graus Celsius. Ou seja, alternativa B.